Seja bem-vindo à mesa, o devocional da Igreja Batista Casa Viva. Meu nome é Felipe Machado e hoje nós vamos falar sobre o tema Igreja Reformada sempre se reformando. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martim Lutero afixou as suas 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, um marco para o século XVI, que desencadeou o que nós chamamos de Reforma Protestante. E eu te pergunto, será que nós também precisamos de uma reforma hoje? No livro de 2 Reis, capítulo 22, é contada a história do rei Josias, que reinou durante 31 anos naquele lugar. E ele começou a reinar com 8 anos de idade, mas no seu 18º ano de reinado, ele resolve reformar o templo. Havia algumas avarias, alguns danos naquele lugar, e ele decide contratar construtores, pedreiros, para reformar aquele lugar. E ele pede que um sacerdote Ilquias conte as ofertas daquele lugar. Tudo que foi deixado no templo precisava ser recolhido, contado para o pagamento daqueles homens. E aí nós vamos ler aqui no verso 8 em diante, diz assim a palavra de Deus, no segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Ilquias encontra algo de muito mais valor do que as ofertas no templo. Ele encontra o livro da lei. E Safã lê o livro da lei, todas as palavras, para o rei Josias. E o rei Josias se depara com a sua própria iniquidade, com o seu pecado, diante da santidade de Deus, diante da ira de Deus que estava sobre aquele lugar. E ele reúne todo o povo, toda a liderança, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do maior ao menor, e lê todas as palavras do livro da lei. E diante de todas as palavras do livro da lei, ele faz uma aliança com o Senhor, de obediência àquelas palavras, àqueles mandamentos. Mas não só isso, ele ordena que todos os utensílios vinculados a outros deuses sejam retirados do templo. Ou seja, estava fazendo uma reforma não só no templo, mas também no coração daqueles homens, no coração daquele povo. E Josias percebe que havia templo, mas não havia vida, havia liturgia, mas não havia transformação, havia culto, mas não centralidade na palavra. Talvez em nossos dias nós também precisemos de uma reforma no nosso coração. Temos cultos cheios, templos bonitos, ministérios bem formatados, bem organizados. Mas se a palavra não estiver no centro da vida da igreja, podemos estar vivendo uma fé de aparência. Então nós precisamos sim obedecer à palavra de Deus. A palavra precisa ser redescoberta, mas não só isso, ser obedecida. Não podemos apenas ler a Bíblia, mas sermos lidos por ela. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, gostou dessa palavra, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos. Que Deus abençoe a sua vida.